Vamos falar agora do Congresso, da Câmara dos Deputados, porque olha só essa, meus amigos. A Câmara dos Deputados realizou na quarta-feira uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST. O evento foi aprovado pelo presidente da casa, Arthur Lira, e contou com a presença de diversos parlamentares do PT, que são autores do pedido, e de ministros de Estado, além de militantes do movimento. No entanto, parlamentares da oposição ao governo aproveitaram o momento para expressar críticas ao MST, tumultuando a sessão. Os deputados Ricardo Salles e Rodolfo Nogueira utilizaram a tribuna para discursar e relembrar da CPI que investigou os sem terra. Salles, que foi relator do colegiado, afirmou que o movimento apenas destrói a agricultura brasileira e abusa dos mais humildes. Vamos acompanhar um trecho dessa fala. Eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de maneira que vai fracassar. Infelizmente, os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST, sob a nossa ótica, não trazem motivo para comemoração. Nós viajamos em diversos estados da Federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas. E o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada. O insucesso de um modelo que não deu certo. Já Nogueira argumentou que o MST vive em condições subhumanas e que os líderes do movimento residem em apartamentos, enquanto os militantes habitam em barracos. Durante os discursos, os militantes do MST, os parlamentares aliados ao governo, vaiaram os opositores e manifestaram seu descontentamento ao virar as costas e rebater as críticas. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí o que foi essa sessão solene na Câmara dos Deputados em comemoração aos 40 anos do MST. Diego Tavares, como é que você vê esta questão envolvendo os parlamentares e a sessão solene na Câmara dos Deputados? Claro, um ato que foi aprovado pela mesa diretora. Diego. Koba, é claro que esses parlamentares têm que ter liberdade de exaltar, inclusive eles detêm essa imunidade a respeito das suas palavras, dos seus votos, das suas opiniões. Devem ter a sua liberdade sim de exaltar o MST, até porque o MST compõe parte da base eleitoral que os elege. Agora, eu como cidadão, como brasileiro, evidentemente não fico feliz de ver uma cena como essa que a gente está exibindo aqui agora. Ora, o MST, como foi dito aí, é recente uma CPI que desvendou a prática de diversos ilícitos, diversas irregularidades. MST é um movimento que não tem sequer um CNPJ para responder perante a justiça pelos eventuais ilícitos que são constatados, como foram constatados pela CPI, são constatados em outros expedientes criminais. Agora, é muito curioso, realmente, como você disse aí, que foi fala de um dos deputados, é preciso a gente saber separar. Existe uma massa de pessoas muito grande, que inclusive é a maioria do movimento, que são instrumentalizadas para a persecução dessas finalidades eleitoreiras de muitos políticos. E como foi dito também, de fato, a maioria dos líderes do movimento não estão nas barracas, não estão lá debaixo do sol quente, vivendo em condições precárias. Estão mobilizando, estão canalizando essa força popular para eleger esses mesmos políticos que promovem esse tipo de homenagem. Mas teve até um vídeo engraçado que viralizou, em cima de uma das mesas aí, dos supostos membros do MST, o número de iPhones que você conseguia ver, celulares de 8, 9, 10 mil reais, em cima aí da mesa de pessoas que seriam supostamente pobres, miseráveis, que estariam ali na luta pela terra, pela reforma agrária. Então, como eu disse, como cidadão, fico muito triste de ver uma manifestação essa. Para mim são 40 anos de um grande atraso. Mas, infelizmente ou felizmente, numa democracia, inclusive as pessoas com as quais eu não concordo têm que ter o direito de exaltar o que entenderem que tem que ser exaltado. Wilson, como é que você viu essa sessão aí que, claro, gerou muita polêmica, né? Porque por parte da oposição há um descontentamento com esta ligação, com este relacionamento muito próximo da base governista com o MST, que a oposição reputa um movimento criminoso. Como é que você vê, senhor? O movimento virou um movimento político, né? Ele deixou de ser movimento social há um bom tempo. Ele, muitas vezes, é utilizado de massa de manobra em eleições eleitorais, em eleições.
vale lembrar que existem diversos institutos que poderiam estar sendo homenageados no lugar do MST. Um exemplo são as APAES, que fazem um trabalho magnífico junto às crianças, principalmente as crianças com deficiência. As Irmãs Marcelinas, que fazem um trabalho excepcional aqui na região da Zona Leste em São Paulo. Por que o MST? E por que virou essa discussão que nos traz a fazer uma avaliação aqui no Tá na Roda no domingo? Porque ele deixou de ser um movimento social, como eu falei, e virou um movimento político. Tanto é que passou por uma CPI há meses atrás, onde o relator foi o deputado Ricardo Salles. Por isso, a gente fala de tanto a falta de tempo, a falta de projeto da Câmara junto à população. Será que era um momento de fazer uma homenagem, por mais de ter 40 anos, mas não faz no Congresso, faz num espaço físico do próprio PT ou do próprio MST, faz num acampamento, comemora num acampamento demonstrando o trabalho feito pelo MST, num acampamento e comemora os 40 anos. Agora, um movimento que virou um movimento político, agora tem que aguentar as críticas de oposição, porque não é todo mundo que bate palma para movimento político. E você, Priscila, como é que viu esse evento aí na Câmara dos Deputados? Sem falar na questão política, na liberdade de expressão, só fazendo aqui um ponto. O Ricardo Salles pediu a palavra, né? Ele se inscreveu para falar. E até a Maria do Rosário, que é do PT, pediu respeito à fala dele. Ele estava realmente mencionando que o MST, ele tinha a CPI lá da MST e que ali seria um evento, de alguma forma, priorizando algo que seria criminoso anteriormente. Então, houve o desrespeito, na verdade, de ambos os lados, né? Então, independentemente da gente falar se era certo ou não eles fazerem a manifestação, até mesmo o pessoal do governo pediu respeito à fala, porque era um momento de fala lá do Ricardo Salles. Mas a gente tem que lembrar que ali tem posição. O MST, ele tem uma posição, né? Então, ali, claro que teve esse embate de ambos os partidos, mas nesse ponto eu concordo com o Wilson. Por quê? Porque ali a gente tem, já que já tem um lado, já que já está priorizando mais para a questão do PT, evidentemente poderia ter sido feito realmente essa manifestação num lugar onde não houvesse uma contrariedade. Já que eles não esperariam uma contrariedade, né, Wilson? Que fizesse então num ambiente neutro, que ali não era então o lugar. Ô Diego, eu quero saber de você esta inscrição e uso da palavra pelo Ricardo Salles em um evento do MST. Você acha que ele quis demonstrar coragem para o seu público, até porque ele tem essa pauta muito próxima, né? Foi ministro do Meio Ambiente, foi o relator da CPI do MST, ele tem um apoio muito grande do agronegócio, inclusive, que, claro, é antagonista ao movimento social, até porque o movimento faz os seus acampamentos, seus assentamentos em territórios do agronegócio, muitas vezes, até por vezes com denúncias de fazer em terras produtivas, e o Ricardo Salles, de alguma maneira, tem essa ligação política com quem não gosta do MST. Como que você vê ele usando da palavra, da tribuna neste evento? Koba, é a festa que ele não poderia perder, né? Como você disse, o Ricardo Salles tem até como no MST, tal como nós identificamos algumas polarizações, além da evidente polarização entre Lula e Bolsonaro, Ricardo Salles é um parlamentar que é um anti-MST. Essa é praticamente a bandeira dele, a bandeira, inclusive, que o elegeu e possivelmente o elegerá para outros cargos aos quais ele se dispuser a concorrer. Agora tem um outro aspecto para o qual eu queria chamar o holofote dessa discussão, porque durante o ano passado todo nós debatemos muito a respeito do protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que estaria, de certa forma, usurpando competências do Congresso Nacional, legislando ao invés de só julgar as matérias que seriam levadas à sua apreciação. Esse é o tipo de evento que me mostra que esse tipo de situação tem até, em algum ponto, uma justificativa. Nós temos um Congresso Nacional que, quando abre as portas pela manhã, já custa para o contribuinte 38 milhões de reais. Congresso Nacional, Câmara e Senado, começou a funcionar de manhã, fechou à noite, o brasileiro gastou 38 milhões, independentemente do que vai acontecer. E ao invés dos parlamentares se mobilizarem para discutir todas as pautas sérias que nós temos, um país cheio de problemas, com diversos temas latentes ocupando as rodas do debate público, se perde nesse tipo de expediente, homenagem e título disso para cá, título daquilo para lá. Eu sou
totalmente contra esse tipo de coisa, porque eu acho que, nós até falamos a respeito disso hoje, o respeito ao dinheiro público, que o Davi Andrade aqui falou, quando ele defendeu a unificação do processo eleitoral, eu acho que tem que ser observado também em outras esferas. E esse é um tipo de expediente que gasta muito dinheiro público, tem um custo altíssimo para a população, e independentemente de estar exaltando ali uma organização que é representada por parlamentares eleitos e que ajuda inclusive a eleger esses parlamentares, eu acho que, como foi consenso aqui, deveria procurar outro palco, não deveria tá sendo despendido dinheiro público para que seja isso feito, e não só em relação ao MST, em relação a pautas da direita também. Se a direita estivesse homenageando qualquer tipo de instituição, também seria contra. Eu acho que a Câmara tem muito trabalho, o Senado tem muito trabalho, eles não deveriam estar se perdendo nesse tipo de expediente. E aí, o senhor? Diego tá falando que não tinha que ter esse evento, tem outras prioridades. Você citou a PAI, você vai nessa linha também? Eu acho que o Ricardo Salles, ele falou com a bolha dele, né? O Diego foi feliz na hora que disse que ele não poderia faltar nessa festa. Mas a festa não era para falar com os convidados, e sim para falar com quem não foi convidado para a festa, que é o agronegócio, que é o grande eleitor do ex-ministro da Agricultura, Ricardo Salles, e atualmente deputado federal. Vale ressaltar, o Congresso é um espaço do povo, é um local democrático. Volto a dizer, o MST deixou de ser apenas um movimento social, ele é um movimento político, tanto é que tem em suas bases deputados eleitos com apoio do MST, ou seja, deixou de ser movimento social. Volto a dizer, por que não faz uma grande festa para a PAI, uma grande festa para as irmãs marcelinas aqui de São Paulo? Porque o MST não utilizou um espaço de assentamento, onde é o local de origem deles, para fazer essa comemoração de 40 anos? Porque o Congresso, porque um espaço político para comemorar um aniversário, se o movimento é social? Comemora no assentamento. E o Ricardo Salles aproveitou a sua estratégia de falar fora da bolha. Primeiro, ele falou para a bolha, e falou para fora da bolha que justamente é o pessoal de esquerda que não apoia ele. Wilson, só para comprovar isso que você disse a respeito da politização do movimento, o José Rainha divulgou logo após as eleições, por exemplo, um vídeo agradecendo a todos os integrantes do MST pelos votos da deputada Sâmia Bonfim, que é uma deputada de esquerda, que é conhecida por apoiar, inclusive, o movimento. Sâmia é deputada federal e ela é de Presidente Prudente, inclusive, de onde eu também sou, né? Estudei lá em Prudente, sou da região, e ela teve um apoio muito grande do MST, que também é forte na região, não como o MST, né? Lá é uma dissidência do MST, liderada pelo José Rainha, é uma outra sigla que eu não me recordo agora, e ela tem essa pauta como dela também. Assim como o Ricardo Salles é anti-MST, ela tem a bandeira pró-MST, porque é a base eleitoral dela, inclusive uma base regional.